Hello people, how are you? Bom, eu sou a Dayana, tá? I am English teacher, tá? Vou estar trabalhando aí com vocês, tá bom? E o meu nome é Dayana, então assim, eu vou passando para vocês aí as atividades, dia a dia, tá bom? Postando as atividades, qualquer dúvida pode me mandar nos comentários lá ou pode me chamar no particular, tá? Fiquem à vontade, tá? Para tirar qualquer dúvida. Eu vou começar hoje, primeiro eu vou passar o conteúdo que será trabalhado aí nessa unidade. E em seguida eu já vou passar para a explicação dos exercícios, exercício por exercício, eu vou explicar, tá? Pretendo ser de uma maneira bem sucinta, rápida e objetiva, tá? Então vamos lá, é o seguinte, ó. A gente vai trabalhar nessa unidade aí, nessa part 5, tá? Que é na unidade 2 aí, que a gente já entrou aí no segundo bimestre, sobre present perfect, tá? No ano. Present perfect. Então é o seguinte, ó. A gente vai... O que é o present perfect? Eu uso present perfect, é um tempo não finalizado em inglês, tá? Então eu uso para eu falar de um tempo não determinado, tá? Então, se eu não sei o tempo exato de algum momento que aconteceu algo, eu vou usar o present perfect, tá? Então, é um tempo que a gente chama de unfinished, tá? Unfinished, não finalizado, certo? Então, é o seguinte, ó. Tem aqui, né, o unfinished, já coloquei ali para vocês. E a gente tem uma estrutura para colocá-lo, tá? Em inglês. E antes de eu passar a estrutura para vocês, eu vou mostrar para vocês, porque o meu auxiliar no tempo present perfect é o have. Então, se é o have, eu tenho que usar o have adequado aí. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, ó, o have, então ele fica assim, certo? Então, eu conjugo ele assim, dessa maneira, lá no presente, tá? Present perfect, então eu vou usar ele, o meu auxiliar, que vai ser o have, vai ser assim. Lembrando que para he, she, it é has e os outros é have, tá? Eu não posso esquecer isso, tá bom? Para eu poder colocar lá certinho. I have, you have, tá? Isso aqui, ó, o have, nesse caso aqui, eu posso contrair, ele vai virar só o S, vai parecer o to be, mas não é, porque depois do lado dele vai vir uma outra coisa mostrando pra mim que é present perfect, tá? Então, aqui, ó, se eu contrair, vai ficar, por exemplo, she's, né, ó, she's, por exemplo, né? Igualzinho o verbo to be, mas não vai ser, porque depois dele, depois na frase, eu vou mostrar pra vocês o que vai vir depois, tá? Aqui, o have, o has eu contraio, vira só o S, tá? Fica apóstrofo S. E aqui, o have, eu posso tirar o ha, tá? E fica só o the, tá? Por exemplo, vai ficar I've lived in Canada since 1993. Eu estive no Canadá em 1993, tá? Então, desse jeito. Então, aqui eu posso contrair o have, posso contrair aqui, esse daqui, né? Fica I've, posso deixar ele contraído se eu quiser. E aqui, por exemplo, she, he, she, it, vira his, né? Ou she's, certo? Ou it's. Tá? Mas lembrando, tem som de to be nesse caso, mas não vai ser, tá? Bom, vou mostrar aqui a estrutura pra vocês, ó. Essa estrutura aqui. Deixa eu passar pro lado de cá. Olha só, aqui. A estrutura é sujeito, tá vendo? Ó, subjective, mais o have ou has, né? Se for he, she, it, e mais o particípio, certo? Bom, aqui, nesse caso aqui, na parte afirmativa vai ser she has gone
Então, ó, she, o meu auxiliar adequado, que nesse caso do she é o has. O gone, ele é o particípio do go. Então, go, no passado vira went e no particípio vira gone, tá? Então, ó, she has gone at the church. Ela foi à igreja, tá? Mas eu não sei um tempo exato aqui. Aqui eu não tenho tempo exato, certo? E esse tempo não foi finalizado. Quer dizer que ela vai de novo, que ela foi, que ela pode ser que ela vá hoje, que ela vá amanhã também, tá? Aqui na negativa, eu vou negar sempre o auxiliar, tá? Em inglês, a gente sempre, quando vai negar a frase, a gente nega o auxiliar, né? Então, she hasn't, tá? Se fosse you haven't, ou you have not. Como é she has not, ou she hasn't, tá? She hasn't gone at the church. E aqui para eu perguntar, o meu auxiliar vai começar, tá bom? O meu auxiliar vai começar. Então, esse daqui, ó, a gente inverte quando é pergunta, tá vendo? A gente faz a inversão, certo? Então, fica has she gone at the church? Ponto de interrogação lá, tá? Bom, a princípio é isso aqui, certo? Essa explicação. Eu vou mostrar pra vocês agora, aí no livro de vocês, tem Part 5, Page 1, certo? Então, logo no começo aí da apostila, tem um texto, certo? What life gives you lemons make lemonade, tá? Então, vocês vão ler esse texto para vocês ganharem vocabulário para conseguir fazer as atividades, tá? E também tem perguntas aqui, ó, sobre o texto. Bom, depois de ler o texto aqui, vocês vão para a página 2. Aqui na página 2 tem algumas figuras e lembrando que, eu esqueci de falar. Quando eu vou colocar o particípio, os verbos regulares, eu coloco ed só, tá? Vou lá e ponho ed. Quando eles são irregulares, eu tenho que olhar na terceira coluna lá da tabela. Então, os verbos irregulares têm a parte da forma base, depois no meio tem a forma do simple past, que é o passado, e depois tem a terceira coluna, que é o past participle, que é a parte do particípio em inglês, tá? Então, aqui na página 2, você vai olhar esses verbos que estão aqui, vão colocar no particípio, tá? Vão colocar no particípio. Na página 3, tem aqui, você vai completar as lacunas com present perfect affirmative, tá? Tem aqui, ó, exemplo. Olha aqui o exemplo, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu... Tá, ó. Tem esse exemplo aqui. Certo? Então, ó. I have traveled to Germany, tá? Aí tem, ó. E tem outro exemplo, tá? Ó. He has gone to Scotland, tá? Eu viajei pra Alemanha. Ele foi pra Scotland, tá? Pra Escócia. Certo? Então, olha só. E aí, então, aqui vocês vão completar com present perfect, tá? E depois aí embaixo, seguindo, tem alguns exemplos aí embaixo, tá? Ó, be careful, tá? Tem aqui, ó, dê uma olhadinha que tem uns exemplos aqui, ó, tá? Tá mostrando aí aquilo que eu expliquei. Então, pra I, you, we, they é have. E pra he, she, it é has. Tá? Então, observem aqui nesses exemplos aqui. Então, nesse primeiro exemplo aí, ó, have studied a lot, has studied a lot, tá? E aqui, embaixo, tem mais um outro exemplo, ó, Mark has been to England, tá? E depois Derek has gone to France. E observem depois aqui, ó, onde eu contraio aquilo que eu falei, tá? E é isso, tá? Página 4. Seguindo aí na página 4, tem também algumas figuras. Nessas figuras vocês vão colocar o present perfect, tá? Com os verbos que estão aí em cima, que é o stop, o go, clean, fall, close e have, certo? Então, são 6 verbos, 6 figuras para colocarem o present perfect.
Seguindo página 5, tem algumas figurinhas aí, tá? Tem várias sentenças, tá? E você vai escolher uma alternativa correta para cada uma, tá? Tem A, B e C. Então, é uma alternativa de cada uma aí correta, que você vai escolher apenas uma. Faz um tiquezinho ou um xizinho, tá? Que você achar que é correta, tá? Bom, depois, exercício 3, você vai organizar as palavras e deixar na ordem correta do present perfect. Lembra que eu falei aqui com a lousinha, com a lousa, que eu coloquei que primeiro é o sujeito, depois é o auxiliar, que é o have ou has, depois vem o particípio e depois vem o restante da frase aí, tá? Observem bem, essa é a ordem da frase. Bom, página 6. Olhando aí, tá? Na página 6 tem aqui, ó, Present Perfect Negative and Interrogative. Então, vocês vão ler o que tá aí, A, B, C e D. Tem 4 figurinhas, vai ler e vai encaixar os verbos que estão aí, tá? Bom, vamos lá. Por exemplo, aqui na A tem o visit entre parênteses, tá? Então, se tem o visit, você vai encaixá-lo aí. Se é pergunta, então eu tenho que colocar o auxiliar, né? Antes do you aí, tá? Porque é uma pergunta, tá? Então, sempre quando é pergunta, vem o auxiliar primeiro. Eu expliquei isso, tá? Bom, seguindo aí, página 6. Perdão, página 7. Na página 7, vocês vão, ó, complete the sentence properly, use actions from the box. They separate into regular and irregular forms. Gente, aqui tem a parte dos regulares e os irregulares. Lembra que eu falei os regulares, eu acrescento ed. Os irregulares eu tenho que olhar naquela tabela lá na terceira coluna, tá? Para eu saber o que colocar, tá? Quem souber é ótimo, quem não souber vai ter que olhar lá na tabela, tá? Bom, é o seguinte. Aí completando aqui, ó, tem perguntas, tá tudo misturado aqui agora. Pergunta, negação, afirmação, esse aqui já misturou tudo. Então, observem direitinho, tá? Vamos lá, página 8. Na página 8 tem a continuação aqui, né, do exercício anterior, da página 7. Tem o exercício 2 aí, ó. Make a question for the answer according to the images. Então, tem algumas imagens aqui, vocês vão fazer perguntas para as respostas que já estão aí, tá? Então, para as respostas que já estão aí. Então, tem algumas respostas aí, tá de acordo com o texto, tá? Tá de acordo com o texto, essas respostas, então vocês vão fazer perguntas. Bom, exercício 3. Você vai sublinhar, ainda na página 8, tá? Você vai sublinhar, tá, a melhor opção que forma aí a sentença, que deixa ela correta. Depois você vai reescrever embaixo, tá? Primeiro você circula, tá? Ou sublinha só o que for correto. E depois, em seguida, você reescreve colocando aquilo que é correto, certo? Então, vamos lá. Depois, na página 9, tá? Página 9 tem um texto aqui, ó, Hitting the Target Sustainability, tá? Tá mostrando aqui esse texto sobre sustentabilidade, tá falando sobre a Coca-Cola, enfim, tá? Tá falando sobre bastante coisa aqui, e vocês vão, em seguida, vai responder aí na página 10 sobre esse texto, tá? Ó. Bom, tá falando sobre, esse texto tá falando sobre a África, né? Alguns projetos aí sobre na África. Então, vocês vão colocar aqui sobre as respostas das perguntas, que é sobre o texto, tá bom? Então, leiam com calma, com cuidado e respondam, tá? Lembrando que eu tenho que responder com present perfect, tá? Não posso esquecer. Não posso esquecer disso, colocar com present perfect, tá bom? Bom, página 10, deixa eu ver aqui. Página 11. Por enquanto só tem a página 10, tá? Então,
façam. E aí, depois na próxima aula, eu vou entrar ao vivo, tirando as dúvidas de vocês, e a gente vai finalizar esse capítulo. Tá bom? Essa parte aqui, part 5, certo? Gente, fica com Deus, tá? Abraço. Stay home. Kisses.